palavra de uso se fez ouvida, concitando-nos a necessária preparação. Certamente, ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece ali pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro, cuja visita aguardava. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes caracterizar-se-iam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se, criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sob nossa vista. Olha que interessante, né? Mesmo desencarnado, é qualificado como médium. Por quê? É intermediário, né? É intermediário, né? Está fornecendo fluidos para um espírito que está num nível acima conseguir ali se apresentar, se fazer visto. E você vê como ele é interessante aqui que ele fala, né? Sobre a concentração. Nós já vivenciamos isso, teve uma vez, num quarto ano, onde a Tânia começou a dar uma psicofonia, né, de um trabalhador, e de repente ela perdeu a psicofonia. Por quê? Porque os alunos fizeram isso, né? Os alunos saíram da concentração, perdeu-se aquela harmonia de pensamento, aquela harmonia vibratória, e a Tânia perdeu a conexão com o espírito. Então é o que ele está comentando aqui, né? A busca da concentração no que a gente está fazendo. Então, qual é a motivação para esse tipo de desconcentração de grupo? Porque, assim, o nosso grupo, assim, a gente está no mesmo pensamento. Não há alguma coisa externa que faz, assim, 5 pessoas ao mesmo tempo quebrar um elo. Claro que há externo, claro. Seria mais ou menos. Pode ser para a gente? Os espíritos que nos acompanham e estão insatisfeitos com o nosso progresso, com a nossa busca pela melhoria, eles ficam do lado de fora do paz e amor, eles não adentram ao paz e amor. Mas o que eles ficam fazendo do lado de fora? Ficam mandando dardos mentais, energias, né, fluidos, arremessando contra a gente. E como nós estamos habituados a ter sintonia com eles, por exemplo, eu estou habituado a ter sintonia com os que me acompanham, né, negativamente. Cada um de nós está habituado a ter sintonia com os seus obsessores. Então eles ficam do lado de fora, mandando pensamentos para ver se encaixa na gente. Como a gente está habituado com aquela sintonia, às vezes podemos fraquejar, né? Podemos baixar um pouco a vigilância, e aí esse pensamento adentra em nossa mente. No que adentra em nossa mente, a gente desconecta. A gente entra numa faixa vibratória, né, mais material, e com isso prejudica a harmonia na sala. E pode ser percebido isso na hora ou não? Só depois? Não, no ato, porque a Tânia estava falando de profit, mas na hora que eu senti que a vibração da sala caiu. Primeiro essa vibração da sala caiu e aí a Tânia perdeu a conexão. É em vigilância, né? É em vigilância. E entre alunos, é mais factível de acontecer do que entre trabalhadores, mas entre trabalhadores também é factível de acontecer. Deve ser uma experiência benéfica para questão de vigilância. Sim, opa, é uma lição para a gente tanto. É uma super lição, fala a gente. Olha como é desafiador ficar vigilante. Muito. E você vê, a gente está dentro de uma casa, né, onde tem centenas de pessoas.
que estão pensando positivamente. Ou seja, é um local onde tem centenas de encarnados pensando positivamente, além dos desencarnados. Então imagina na solidão do nosso lar, que tem nós, um outro familiar e mais meia dúzia de desencarnados. O quanto é trabalhoso manter a sintonia. Me veio à mente a ideia da gente segurando um celular e tentando conseguir uma barrinha para poder mandar mensagem. Não é? Então, todo mundo segurando, de repente um solta, o celular sai do local, puf, perdeu. Não, é super desafiador, super desafiador. Eu lembro daquela vez no nosso grupo, lá, quando eu estava na primeira sala, né? Na sala anterior, na sala antiga. E foi o grupo totalmente, começou aquela discussão, aquele desequilíbrio. Então, você vê que interessante, né? Começa num... Quando vê, todo mundo está envolvido. Para ver como a gente tem que ficar atento. Não, e não é só na casa espírita, hein, por favor, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou no terreiro de Umbanda, né? Em todo lugar, né? Por exemplo, Anderson, onde você trabalha, que tem um trânsito de pessoas adoidado, cara, o que você recebe de dardo mental ali, de flecha mental, é brincadeira, né? Eu perco essa concentração, não é? É super desafiador. Né? Mas você vê, tudo isso significa o quê? Que, né, como a Jane comentou, é treino. É treino. Temos que treinar. Né? Temos que treinar. Manter a vigilância, manter a faixa vibratória com uma pequena oscilação é muito desafiador. É bem desafiador. Você vê tanto no mundo encarnado quanto... Imagina ali no mundo desencarnado, que eles estão lá dentro daquele umbralzaço. Você imagina o que vão, né, de pensamentos negativos em cima da mansão paz. E são fluidos, né? São fluidos mentais, né? Vão direto na mente das pessoas. No caso aqui dos espíritos. Nosso corpo já é uma proteção, né? Sim. Ah, não. A gente já perde isso. Então a sensibilidade aumenta. É muito maior. Então logo a ficar ligado, ficar atento tem que ser mais intenso. Então, como a Jane comentou, vamos começando aqui, né? Aumentando a nossa vigilância aqui, que não é simples, para quando desencarnarmos já estarmos um pouquinho melhores. Só que o nosso dia a dia é barra, né? O nosso dia a dia é punk. Nós estávamos falando disso, né, Mar? De novo, naquela primeira questão da colocação de André Luiz, até a Maria comentou quando você estava ausente, quanto é difícil nós conseguirmos nesses momentos que vivemos, né? A gente vai desligar um canal por outro. Mesmo que você se prepare no dia, você vai se preparando, você faz um exercício diário, mas é com muita facilidade que ainda a gente cai nessas situações, né? Por mais que queiramos e percebemos na hora, mas eu gostei da sua frase, da sua palavra, é um dado mesmo, né? São dados mentais mesmo, sim, são dados mentais. E os espíritos ficam só jogando. Quem captar, puf, né? Vai. É aquela nuvenzinha que fica em cima da nossa cabeça, né? Ela fica só jogando raios, né? Se um raio entrar, toim. Da família Adams. Da família Adams, né? O que aconteceu hoje, eu estava pegando uma estante, eu tenho um monte de linhas, né? E eu peguei uma, caiu todas. Aí a minha prima falou assim, xinga a mãe. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não é assim. Você tem que segurar mais. Tem. Já pensou? Se cada coisa que acontece você vai começar a xingar, aí você vai se afundando. Tem uma amiga que ela tem uma vidência tamanho de um bonde, né? Ela enxerga o espírito o tempo inteiro. Ela comentando que um dia ela estava fazendo um negócio em casa, né? Sei lá o que ela estava fazendo. E caiu no chão alguma coisa. E ela soltou aquele palavrão com vontade, sabe?
O xinga-mãe. Mas ela soltou com energia, com vontade. Cara, no que ela fez isso, entraram 3 espíritos atraídos pela vibração. Para os 3 espíritos saírem da casa dela, levou uma semana. Nossa. Me lembro sempre dessa história que você já havia contado. Nunca mais eu xinguei. Olha, e eu conto porque vira e mexe eu dou uma xingada. Cada vez que eu dou uma xingada eu falo, gente, entrou uma turma agora. Tá tudo sentado no sofá aqui. E tem lugares que, por mais vigilante que você esteja, você sente a vibração. Sim. Muito ruim, né? Aquele Sim. Carandiru, onde era o Carandiru, ali tem uma biblioteca lá dentro. É um ambiente muito pesado, muito pesado. Ali é porta de umbral, tem um corredor ali que liga no umbral pesado ali. O Palácio da Justiça também é bem pesado, ali, em frente àquele que tem em frente ao João Mendes, é muito pesado. Tem lugares que você sente, né? Porque a aglomeração de espíritos desequilibrados mais os encarnados desequilibrados é gigantesca. É gigantesca. Então, cria um campo vibratório que para dissolver vai muito tempo. E o Carandiru é porta de acesso para o umbral. Aonde era o Carandiru? Ou seja, teria que se fazer ali evangelhos atrás de evangelhos. Se tivesse um centro espírita ali, cara, ia ter trabalho de desobsessão assim 24 horas por dia sem parar. Né? Podemos dizer. Por quê? Porque é uma concentração fluídica muito densa. No Palácio da Justiça, que você falou também. Porque todos que vão lá estão com problemas legais, problemas advocatícios, você tem os trambiqueiros, você tem aqueles que legislam de forma negativa, então você tem os espíritos que estão lá para ver aqueles a quem perseguem de alguma forma serem prejudicados, você tem os espíritos que defendem, né, o cara que está errado, com unhas e dentes, então tem uma luta energética, fluídica muito intensa. Nesse espaço do Palácio da Justiça, a tendência é acumular cada vez mais, não é? Porque você todos os dias chegam novas vibrações. Então eu fico lá em setembro, eu fiquei bastante impactada com isso, porque é incessante, porque isso todos os dias está chegando lá, né? Mas tem também as pessoas que vibram positivamente, então a gente tem sempre esse braço de ferro, né? Entre as forças positivas e as forças negativas, as forças positivas e as forças negativas. Como a gente está caminhando para a regeneração, você vê todos nós, sem exceção, né? Todos nós, inclusive quem não é espírita, né? Já está cansado do dia a dia material, já está cansado do dia a dia de moral fraca, está buscando uma moral maior, uma moral melhor, está buscando um pensamento cristão maior, né? Se está buscando um pensamento cristão maior, devagarinho a gente vai avançando mais do bem. E com isso, né, vai resgatando mais os que estão no mal. Então a tendência é o mal enfraquecer. Tudo bem, a gente está vivendo um surto, é um pico. Como se fosse, você pegou uma gripe, você está no auge da gripe, está ruim para diacho, mas daqui a pouco ela cai. Por quê? Porque está nos planos divinos a fase de transição planetária. Então sabemos que é um momento do braço de ferro maior entre o bem e o mal. Mas isso não vai ter jeito. O bem sempre vence, porque o bem é divino, o bem é eterno, o mal é passageiro, né? O mal ainda é resultado da nossa preferência, do nosso auto-orgulho, do nosso auto-egoísmo, que aos pouquinhos a gente vai diminuindo, aos pouquinhos a gente vai diminuindo, né? E as situações mais duras vêm, você vê, na pandemia muitos de nós nos desequilibramos, muita gente continua ainda desequilibrada após a pandemia, né?
vivenciaremos mais crises, não tem jeito, porque nós mesmos, né, encarnados, criamos várias crises, né? Não é? Não são crises. A pandemia foi uma crise que não foi criada por encarnados, simplesmente, né, criada assim, de propósito por encarnado. Mas guerra é criada de propósito. Né? Guerra não é um evento que acontece porque houve uma contaminação X e né? Guerra é o auto-egoísmo, o auto-orgulho, né? Querendo dominar o outro. E nós temos guerras em vários países. Né? Mas aos poucos vamos avançando. E a gente vai observando o quanto nós temos que, como disse a Gi, né? Trabalhar para afinarmos a nossa concentração. Mas vamos chegar lá. E vamos passar. E tem guerras que não são com armas, né? Sim. O que a gente acabou de falar, as fake news não são armas e são extremamente devastadoras. Extremamente devastadoras. Às vezes a gente acha que não está numa guerra e não para pensar muitas vezes o pensamento que nós dirigimos para outra pessoa. São piores do que os dados que o Marco estava falando. Sim. Que os espíritos inferiores nos mandam, né? A gente fica guerreando com a pessoa internamente, aí depois fica falando de paz, como se nós compreendêssemos a paz ou cultivássemos a paz. Por exemplo, cara, nós estamos aqui, domingo que vem é eleição. Então, cada um de nós aqui, né, em suas famílias, tem quem vai votar no candidato A, quem vai votar no candidato B, no candidato C. E a gente, cada um tem, não estou dizendo cada um, mas tem alguns de nós, né, ou de nossos familiares, ou de nossos entes queridos, que pensam, pô, como é que o João, a Maria, pode pensar em votar no candidato X? Tinha que votar no candidato Z, mas vai votar no candidato X. Já está mandando o dardo mental, né? Pum, 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 né? Já está mandando o dardo mental. Para chegarmos ao ponto de pararmos com isso, vai longe. Né? Porque respeitar o que o outro prefere, né? Temos que respeitar. A gente estava falando, quando você caiu, do verniz social que o Emmanuel comenta, né? Então, muitas vezes a gente está na frente do outro, naquela ideia de se fazendo de conta que concorda, mas por dentro a gente está guerreando, está querendo... Está descendo a bota, né? Bom, vamos lá, 22 horas. O capítulo 7 está chegando, hein? Está chegando, porque quem vai se materializar aqui, né, é o espiritão, é o ministro, né, especializado na lei de causa e efeito. É ele que vai se manifestar aqui. O capítulo 7 é o papo dele com André Luiz Hilário. Né, é ele que vai se manifestar aqui. É o spoiler da noite. É o spoiler da noite. A gente vai estudar antes, hein? Depois fazer umas perguntas. Melhor ainda, porque aí vem todo mundo carregado de questões, né? Apesar que André Luiz e Hilário fazem todas as nossas questões, eles fazem por nós, né? Os caras são bons, eles representam bem os nossos interesses. Então vamos lá. Deixa eu... Espera aí. Todos bem? Todo mundo tranquilo? Hoje tivemos um pequeno evento material, né, queda de energia, para vermos o quanto já evoluímos em termos materiais, em termos científicos, tecnológicos, e o quanto isso é rico para nós, e quando temos algum impacto, né, alguma perda de comunicação, o quanto isso desarranja, né, as nossas atividades. Mas vamos aprendendo sempre a lidar com os imprevistos para superá-los. Então, agradecendo a cada um de vocês, sempre pela presença, pelos fluidos positivos, pela psicosfera positiva, de aprendizado, de crescimento.
pelo compartilhar de ideias, de vivências, de experiências. E se não fosse por vocês, esse nosso grupo não existiria, esse nosso aprofundar, esse nosso maior conhecer não seria possível. Agradecendo também aos espíritos que junto a nós estão revendo seus pontos de vista, estão também buscando maior aprendizado, e nos inspiram e são inspirados por nós, e vamos assim, compartilhando pensamentos sempre positivos, voltados para o bem e para a paz. Agradecendo aos que nos orientam, que nos inspiram, aos que nos reabastecem com energias fluídicas positivas para o nosso bem-estar, aos que zelam pela segurança e pela proteção de nossos lares, e a Jesus, nosso irmão maior, que nos acolheu em seus braços quando Deus nos criou, e vem cuidando de nós, antes preparando o planeta no qual vivemos, trabalhando arduamente, nos acolhendo, trabalhando arduamente em todo esse nosso processo evolutivo, e por longo tempo ainda continuará sendo nosso governador, nos conduzindo via láctea dentro, fases após fases evolutivas. Então, juntos, tendo por fundamento o Evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, aqui vamos, na nossa prece de encerramento e agradecimento, com a nossa companheira Rosana. Então, assim, vamos agradecendo mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de compartilhamento de ideias, para que possamos, pouco a pouco, ir aferindo novos valores evolutivos, para sermos melhores servidores e para podermos melhorarmos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sintetizou muito bem, Rô. Muito bom. Estava sendo inspirado. Claro. Você acha que está sozinho aí? Tem um monte de gente no sofá aí assistindo aí. Vamos lá. Vamos conversar mais. Alguma percepção, algum comentário? Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, gente, uma ótima noite. Boa noite a todos. 00:30, o Bomba do Paz, hein? Não esqueçam. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até daqui a pouquinho no desdobramento. Manda a foto do Bumba do padre. Vamos postar aí.